Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol que respeitam a estrela solitária General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom, meus amigos, venho voltando a produzir conteúdo, né? Postei alguns shorts aqui, tinha postado um vídeo aqui, o Botafogo tá vendo um momento histórico. Eu confesso que eu tô numa correria danada mesmo, mexendo com o TCC aqui, com outras ocupações, mas tem como. Eu acompanho fervorosamente as notícias do Botafogo e tenho que trazer para vocês também informações desse momento histórico que a gente está vivendo, né? Eu comentei com alguns amigos, até torcedores de outros clubes, que assim, para mim o que a gente está vivendo hoje com o Botafogo é algo que o Botafogo mais lendário, mais histórico que em teoria já tinha existido, né? O Botafogo ali de Garrincha, de Newton Santos, Botafogo de Jairzinho, toda aquela tropa de ídolos, né, históricos e lendários que passaram pelo nosso time, que assim, é onde o Botafogo ia era notícia, era respeitado mundialmente, todos os grandes centros de futebol do mundo enaltecendo o Botafogo. Eu só tinha ouvido falar disso e lido dentro da história do Botafogo, mas nunca vivi isso. E hoje a gente está vivendo isso. Não é soberba, não é alucinação. Pô, quando o Botafogo ganhou do PSG agora ali, a campanha que fez superou tudo e todos lá no grupo da morte, todos os grandes centros esportivos falaram do Botafogo. Pô, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, França, todos os grandes jornais ali citaram o Botafogo campeão da Libertadores, choca o mundo ali, vence em tese o melhor time do mundo, que era o Paris Saint-Germain, se classifica no grupo da morte contra tudo, contra todos os prognósticos possíveis, tanto brasileiros, sul-americanos, principalmente europeus, né, que davam PSG e Atlético de Madrid como certos. Mas então, meus amigos, é por isso que eu tenho que fazer mais vídeos com vocês mesmo, o tempo estando curto, mas esse momento do Botafogo não dá pra deixar passar e não dá pra eu compactuar, compartilhar com vocês aqui. Isso. Então, meus amigos, agora vamos lá pro tema do vídeo, pra não enrolar tanto, mas eu tinha que falar isso aqui pra vocês. Em relação agora, Botafogo e Palmeiras, partida amanhã, nesse sábado, né? Às 13 horas da tarde, no horário de Brasília, né? Então, meus amigos, o título do vídeo, né? Tem favorito? Botafogo e Palmeiras? A gente acabou queimando muito essa linha de tem favorito, né? Tá? A frase do Paiva aqui ecoou bastante, né? Mundialmente. Que é essa questão lá do... O cemitério de favoritos está... Quer dizer, o cemitério do futebol está cheio de favoritos, né? Essa é a frase do Paiva que ecoou ali, que foi usada para o nosso jogo contra o PSG, que a gente chocou o mundo ali, né? Então a gente estava do outro lado da moeda, né? A gente era um possível azarão ali, chocamos todo mundo. Então, agora a gente pode até ficar um pouco meio assim de puxar favoritismo, né? Que a gente meio que foi contra a maré, digamos assim. Mas só que, assim, tentando ser bem sensato, meus amigos, eu acho que não teria como não dizer que o Botafogo é favorito nessa partida com o Palmeiras, no meu ponto de vista. Não, e só para deixar claro, favoritismo não significa que é jogo ganho que o Botafogo já está nas quartas, não é isso. Favoritismo, assim, em relação ao momento, a histórico recente, tudo que tem acontecido. Para mim, o Botafogo chega mais preparado, mas é futebol, né? Isso não significa que é impossível o Palmeiras passar pro Botafogo, não é possível. Mas eu tô muito confiante no que o Botafogo tem totais condições para avançar, porque o Botafogo foi quem foi mais testado de longe entre todos os brasileiros. O Botafogo caiu no grupo da morte com duas pedreiraças. Simplesmente o PSG, até então o melhor time do mundo, o Botafogo venceu. E depois o Atlético de Madrid, que no meu ponto de vista é uma equipe europeia superior a todos os outros times europeus que estavam na chave dos brasileiros. Que aí acabamos perdendo, mas fizemos uma partida muito digna. E assim, o Oblak teve que fazer 2 milagres para evitar um empate ou até uma vitória nossa. Né? Aí no finalzinho daquela bobeira, mas para mim foi uma partida muito digna do Botafogo. E assim, para mim mostrou mais, mesmo perdendo, mas mostrou mais que todos os outros 3 brasileiros na última rodada. Todos os outros caíram muito de rendimento. E o Botafogo mesmo perdendo, para mim não caiu tanto em relação aos outros brasileiros, né? E o Palmeiras em particular, para mim caiu no grupo mais fácil. Que o único mais conhecido, em teoria, que poderia ser mais forte, que era o Porto, estava horroroso. Era um time muito ruim do Porto. Então o Palmeiras não teve alguém de alto calibre para se testar, e mesmo nesses, em tese, fracos,
ainda passou dificuldade. O Botafogo, quer dizer, o Palmeiras teve um certo momento que ele chegou ali no jogo com o Inter Miami que se o Porto fizesse um gol, o Palmeiras estava fora da competição. Tomou 2-0 do time que, com todo respeito, no Inter Miami é Lionel e Soares. De restante é um time fraquíssimo. Tem alguns jogadores lá, ex-Barcelona, Busquets e o Jordi Alba, que são jogadores técnicos, mas fisicamente já não entregam muito, né? Tanto que costumam não jogar os 90 minutos. E no restante, muito limitado. Aquele time do Inter Miami. Pra mim qualquer um dos 4 brasileiros que está no Mundial tinha condições de ganhar sem dificuldade daquele time do Inter Miami, que era muito limitado. E o Palmeiras quase perdeu dos caras e quase ficou fora em um certo momento do jogo. Então, para mim, no meu ponto de vista, o Palmeiras foi quem foi pior entre os 4 brasileiros nessa competição, que foi que teve adversários todos, para mim, fracos ou limitados, e a melhor partida dele foi contra o Porto, que tá horroroso, e ainda assim não ganhou do Porto na estreia. E foi uma partida horrorosa contra o Inter Miami ali. Já o Botafogo, ele foi mal no segundo tempo contra o Seattle só, no primeiro jogo. O primeiro tempo foi bem, aí o segundo tempo foi mal, correu alguns riscos, ele tomou um empate, mas depois foi brilhante, lendário contra o PSG. E foi bem também, pra mim, foi um alto nível apresentado contra o Atlético de Madrid, mesmo com a derrota. E contra o Atlético de Madrid, que era um time mais forte, né? Então, meus amigos, pra mim o Botafogo mostrou mais vontade, mostrou mais futebol, mostrou mais tática pra chegar pra esse jogo, mais gana e nível de futebol mais alto, tecnicamente e taticamente, de forma geral, pra esse jogo contra o Palmeiras. Pra mim o Botafogo chega como favorito. Eu, sinceramente, pra mim quem falar que é 50-50, eu já acho que é uma forçada de barra, porque do ano passado pra cá o Botafogo não perde pra Palmeiras, tem levado vantagem. Se classificou ano passado na Libertadores, no Brasileirão, conquistou os 2 títulos. Esse ano, na estreia do Paiva, que em teoria era pra estar tudo bagunçado, no primeiro jogo do técnico, sem conhecer ninguém. Fez uma excelente partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, que poderia ter vencido. Na verdade, o justo era ter vencido. Construiu mais, bem mais chances claras de gol do que o Palmeiras. O resultado mais correto foi na vitória do Botafogo. Em pleno Allianz Parque novamente. E nas últimas semanas, desde aquela corda no pescoço da Libertadores, a obrigação de ganhar os 2 últimos jogos lá, o time se encaixou e chegou nesse Mundial, evoluiu ainda mais. Então, meus amigos, para mim o Botafogo é favorito para essa partida com o Palmeiras. Não é soberba, não é arrogância, no meu ponto de vista, dizer que o Botafogo é favorito nisso. Mas é aquele negócio, né? Tem que jogar tudo que pode, não pode dar mole, é um jogo grande. E assim, é uma coisa que tem hora que você pensa até um pouco em misticismo ali, essas coisas, né? A linha do destino e tal. Porque, cara, que sequência. Botafogo e Palmeiras resolvendo primeiro Brasileirão 2023, que foi melhor para o Palmeiras, fatídico para nós, mas depois 2024 com juros e correção monetária. Libertadores, oitava de final, Botafogo sagra campeão inédito Libertadores. Brasileirão, em pleno Allianz Parque, Botafogo reassume a liderança naquele momento, se sagra campeão brasileiro. E agora, a maior competição mundial que já existiu entre clubes, a primeira Copa do Mundo de clubes, no meu ponto de vista, é superior a todos os mundiais que existiram até hoje. Competição inédita e gigantesca. Novamente, Botafogo e Palmeiras quis o destino que esse fosse o caminho a se seguir. Então, meus amigos, todo respeito ao Palmeiras, para mim não é jogo ganho, mas tô confiante. Tô confiante que de tudo que foi mostrado até agora, o Botafogo tá mais preparado para esse jogo. Já foi muito mais colocado à prova num grupo absurdo que veio do que o Palmeiras mostrou até agora. Então, para mim, o Botafogo chega num nível, uma rotação acima. Mas vamos ver, né? Vamos ver se vão colocar isso em campo, né? Tudo que foi mostrado aqui, se vão manter isso e conseguir essa classificação. Mas eu tô confiante no Glorioso. Deixa embaixo nos comentários o que vocês pensam, concordam, discordam. Quer dar uma forcinha no canal aí? Dá uma forcinha aí, deixa o like, compartilha, inscreva-se no canal, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama essa estrela solitária aqui, de General Severiano, que chocou o mundo e vem fazendo história, nos orgulhando cada vez mais, jogo a jogo. É isso, meus amigos. E um detalhezinho, eu vou gravar um shorts com todo o chaveamento ali,
das oitavas de final de todos os times ali. Eu vou botar a imagem ali para vocês ficarem a par de... Além do nosso jogo Botafogo e Palmeiras, que é o que mais interessa nesse momento, mas todo o chaveamento completo e quem seria um possível futuro adversário, caso a gente avance do Palmeiras em uma eventual quarta de final, semifinal e todo o chaveamento do lado oposto, né? Para vocês entenderem bem como que ficou a dinâmica do campeonato agora que terminou a fase de grupos a partir do... Vocês tiveram os últimos jogos ontem, né, do grupo do Real Madrid. Então é isso, meus amigos, não se compara, é diferente, saudações alvinegras, para cima deles fogão, sempre fogão, cada vez dando mais orgulho